Fala pessoal, esse vídeo tá na mais um dos meus vídeos de papo reto, que eu quero debater essa questão do rótulo na sociedade, né? Onde os indivíduos eles têm um grande problema social de rotular não só as coisas, né, como rotular os indivíduos, né? Nós temos o hábito de querer nos enquadrar nas coisas, dizendo que somos partes de uma coisa ou de outra, parte disso ou daquilo, né? Por isso o rótulo. Como você separa uma Coca-Cola de uma Sprite, de uma Dolly, você separa os indivíduos pelo rótulo. Isso é uma consequência grave, né, ligada a dois conceitos básicos, que é a dualidade, né, ainda mais o que ocorreu há pouco tempo no Brasil, que você ficou bem nítido essa questão do dualismo, e o reducionismo. É claro que essas duas coisas elas são ligadas automaticamente a uma visão simplista do mundo, né? Por que é o simplista, né? Porque você simplifica toda a dimensão estrutural do mundo em pequenas coisas, até para uma questão de controle de tudo isso. Se você avalia uma visão do Pascal, por exemplo, quando ele alega que o ser humano, a necessidade humana de entendimento leva à falta de compreensão da própria existência, né? Porque a gente fica buscando coisas que a gente nunca vai resolver, deixando de lado aquilo que é realmente a existência. Você vê bem essa questão de um absurdo simplista que finge não ser, né? Essa necessidade de se encaixar, de fazer parte de um grupo, de fazer parte de alguma coisa. Eu vou começar debatendo essa questão a partir do conceito da dualidade, né? Porque o reducionismo, ele, de certa forma, é um pai do dualismo, né? Porque você, ao reduzir, você já está transformando em duas partes. Então vamos ao dualismo. O que seria um dualismo social, né? O dualismo social é quando esse indivíduo separa as coisas em duas, como se não existisse uma terceira, uma quarta, uma quinta, né? Por que eu falei da nossa sociedade brasileira especificamente nesse caso? Você olha na questão política, por exemplo, né? A questão política ela separou os indivíduos humanos em direita e esquerda, como se não existisse o centro, né? Ou a extrema direita e a extrema esquerda, que também não são iguais à direita e à esquerda. Então, só nessa visão política você já rapidamente abrange para 5 coisas, né? Você tem o centro, direita, esquerda, extrema, extrema, que são visões diferentes, né? Elas não são a mesma visão do mundo, a mesma ideologia, né? Então você separa como se existissem só dois extremos. É como dizer que existe o bem e o mal, né? Você está tornando dualisticamente as visões do universo, como se, ó, ou é esse ou é esse. Você não tem outras opções. E aí, ao pensar nisso, né, você pode pensar isso, sei lá, numa visão de certo e errado, talvez, né? Isso aqui você deve fazer, isso aqui você não deve fazer. Mas quando você pensa no ser humano, você amplia essa visão para um campo muito maior, né? O ser humano ele não é um ou dois, ele é 3, 4, 5, 6 milhões. Se você pensar numa humanidade geral, você tem uma variedade de indivíduos completamente diferentes, como na questão racial, por exemplo, né? Que você fala, ah, você é branco, você é preto. Isso não existe, né? Existe várias divisões, principalmente na ideia do colorismo, que é essa questão de você avaliar os indivíduos pela cor, não pelos traços, não pelas origens, que também é uma grande idiotice humana.
aonde você pode, só nessa brincadeira do branco e do preto, colocar ali o asiático, né, que não é nenhum dos dois, o indígena, que também não se enquadra em nenhum dos dois. Então, a sociedade, ela se perde nesse contexto, né? Até o próprio branco e preto, como houve a miscigenação, né, a mistura de todos eles, já não existe mais, né? Você pode ter um africano que é negro, um finlandês que é branco, mas no Brasil, por exemplo, não existe isso, né? Raramente você encontra uma pessoa realmente branca e uma pessoa realmente negra. Você tem essas misturas de cores, que não é nem de raça, né? Que isso é um outro termo, uma outra discussão, né? Porque se você for avaliar, a mesma raça é humana, então é uma briga muito pior, né? Mas a gente tende a querer enquadrar, né? Ah, ou você é isso ou você é aquilo. Ou, por exemplo, uma questão religiosa, onde o indivíduo coloca ou você é cristão ou você não é, né? Se você não é cristão, você é ateu, porque você não acredita em Jesus, você não acredita em Deus, que também não faz o menor sentido, né? Porque existe uma variação monstruosa de religiões do mundo. Mas o indivíduo, ele olha a situação e ele pensa, não, isso é assim, né? A própria filosofia sofre muito com isso, quando o indivíduo olha e fala assim, ah não, se você não acredita em Deus, você é filósofo, né? Você é ateu. Claro que não é pelo fato de questionar a divindade que eu não acredito na própria divindade, né? Existem vários filósofos que são, né, que estão dentro do cristianismo e questionam a divindade exatamente para provar a existência da mesma. E aí vem o reducionismo, né? Que é essa ideia de você ter que enquadrar, você reduz as coisas a poucas, né? É que é o que eu falei da questão da quantidade de indivíduos diferentes no mundo. Você tem milhões de pessoas e você reduz elas a uma, a duas, né? Deixando de lado toda a diversidade humana, né? Ou como você encontrar uma pessoa vestida toda de preto na rua e falar, ah, ele é roqueiro, ou você encontrar uma pessoa com uma mulher com shorts curtos, uma blusinha curta e falar ela é funkeira, tá indo pro baile funk, né? Não necessariamente, né? A gente tem esse hábito, esse péssimo hábito na sociedade de estipular padrões para determinados tipos de indivíduos, que está ligado, obviamente, a essa questão do reducionismo e do dualismo, né? Você não consegue ver a abrangência, mas por quê? Porque tudo isso tem um grande problema na necessidade de controle, né? O ser humano, ele tem um hábito ruim de querer controlar todas as coisas. Ele quer colocar tudo dentro de um padrão, dentro de um dualismo, um reducionismo, de um simplismo, exatamente pela necessidade de ter o controle daquilo. Porque se eu controlo aquilo, se eu enquadro aquilo num rótulo, eu sei como agir ou como não agir, né? A partir do momento em que aquilo foge desse meu rótulo, eu não sei lidar com aquilo. Aquilo é espantoso, né? O diferente, ele é espantoso, porque eu não sei o que eu faço com ele. Por ser muito diferente ou por ser um pouco diferente, eu já não sei o que esperar das atitudes dele. E nós precisamos, né? Nós precisamos, né? Uma grande aspas nisso, ter um controle disso, que é o grande problema geral da questão de gênero hoje no Brasil, no mundo, né? Que antigamente você tinha o macho e a fêmea, né? Que eram heterossexuais, e você tinha um controle sobre aquilo, aonde esse macho vai casar com aquela fêmea, novamente o dualismo, o reducionismo, e você vai ter o controle social a partir disso. Então todos os homens vão casar com mulheres e você sabe como manter até a natalidade, né? Porque o homem e a mulher, obviamente, vão transar e vão ter filhos. A partir do momento em que isso se perde e você não sabe mais o que está acontecendo, você não possui esse controle social, né? Essa questão de identificar e de dominar é uma coisa muito complicada também, que é ligada à questão da rotulação. É a alienação, né? E a gente tem que entender que nós não somos isso. E temos que entender que não precisamos nos enquadrar nisso, né? É igual numa sala de aula onde você tem o aluno nerd e o aluno bagunceiro. Não é assim, né? Você tem alunos que aprendem, que entendem, que vão ter um conhecimento muito grande, e ele tem uma atividade ativa dentro de uma sala de aula que gera uma bagunça. Do mesmo jeito que você tem o cara que é quietinho, que
tá lá prestando atenção atentamente e no fim do bimestre ele não vai saber fazer nada. Não existe um rótulo específico, né? Somos indivíduos diferentes, com necessidades diferentes, com atitudes diferentes, e precisamos perceber isso para até conseguir conviver melhor com isso. É por isso a necessidade de entender. A filosofia ela vem exatamente para isso, para a gente entender, para saber lidar. Até o próximo.